é de hoje que o Kenjaku, ele tem nos surpreendido na história de Jujutsu Kaisen. Ele sempre colocando ali os seus planos, as suas peças, cada coisa no seu devido lugar, cada pensamento, cada estratégia, desde ali momentos bem atípicos, né? Como a revelação de que ele era realmente ele ou ela, não sabemos ainda, mas definitivamente faz parte ali da origem do Itadori como mãe do protagonista, né, como progenitora ali do protagonista, mas ao mesmo tempo o personagem passou a sua vida estudando, né, sua vida inteira ali estudando para chegar no seu planejamento, no seu ponto ideal. E durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen, a gente observou o personagem tendo essa evolução, essas características que foram sendo apresentadas para nós, da forma como ele foi se aprimorando, crescendo e tendo as suas revelações diretamente para nós. O Kenjaku, ele esteve presente na Era Heian, né, muita coisa realmente ali ainda tá como se fosse uma neblina, como se tivesse ali algo meio nebuloso, mas tudo leva a crer que há 1000 anos ele já havia tentado derrubar tanto essa conexão que o Tengen tinha entre ali o receptáculo estelar, Tengen e os 6 olhos, que ele havia tentado realmente fazer essa derrubada dessas conexões, mas ainda existe muitos pretextos, muitas coisas realmente ocultas sobre essa situação, na qual a gente não sabe muito o que rolou. Mas a gente sabe que o Kenjaku esteve presente na Era Heian. E durante essa era de ouro, o Kenjaku, ele manipulou vários feiticeiros para entrar ali no jogo do abate, né? Para fazer eles retornarem no futuro, né? Meio que tipo assim, transformando-os em objetos amaldiçoados para que conseguisse transfigurar ou encarnar ali em novos corpos, em novas figuras, fazendo com que se situasse em um mundo moderno, fazendo com que se situasse em uma localização moderna entre os feiticeiros. Mas, como a gente viu nos capítulos recentes, tudo é basicamente ali para um fator manipulativo do personagem, na qual todos não passam de tempero, né, ou água para ali o vilão. Então, o Kenjaku, ele manipulou vários feiticeiros apenas para um único objetivo: encher as barreiras de energia amaldiçoada para conseguir concluir o seu planejamento. Mas além de manipular também feiticeiros, o Kenjaku manipulou as maldições. Tanto ali o Jogo, Mahito e várias outras maldições que foram, até mesmo a Hanami, essas maldições que foram surgindo ali no mangá de Jujutsu Kaisen, foram sendo manipuladas ali pelo personagem. Tudo isso para que ele fosse atingir ali o seu objetivo, fosse ponto por ponto, parte por parte, para conseguir concluir o seu objetivo. E com esse objetivo, é claro que ele estava querendo primeiramente selar Satoru Gojo. Ele acabou utilizando, né, meio que colocando as maldições nessa jogatina dele, fazendo com que se tornassem peões para o personagem, e jogou elas ali, jogou elas com tudo pra cima do Satoru Gojo. E meio que tipo assim, quando ele foi se cansando, foi tendo essa pegada ali na batalha que acontece em Shibuya, ele chega pra selar o personagem. Ou seja, mais uma pessoa, mais um feiticeiro, mais um personagem de Jujutsu Kaisen estava sendo manipulado pelo Kenjaku. Não propriamente dito ter um contato diretamente com ele, mas o Satoru acabou caindo nas manipulações, no teatro, né, nas cordas ali do Kenjaku, na forma como ele estava querendo conduzir toda a situação no mundo de Jujutsu, para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. E agora ele está prestes a concluir o seu plano, está prestes realmente a concluir a sua ideia, porque ele finalmente conseguiu ter um Tengen em suas mãos e acabou adicionando 2 novas regras para poder finalizar o jogo do abate, na qual nenhum outro jogador poderia entrar e que o jogo só acabaria quando todos os personagens, quando todos os feiticeiros morressem e só sobrassem ali o Megumi, que no caso ele está sendo controlado pelo Sukuna, e também o Getou, que está sendo controlado pelo Kenjaku. Então nós temos essa conclusão para o planejamento, está prestes realmente a ter o seu plano e suas ideias sendo colocados em prática para ver o resultado de todas as suas ideias. E isso é bem interessante, cara, porque
O Kenjaku, ele parece ser alguém que sempre esteve controlando tudo, né? Sempre pensando, agindo, tendo um plano A, um plano B, um plano C, e mesmo quando as coisas davam errado, para ele nada disso era algo triste ou preocupante, porque para ele, como um estudioso, como um pesquisador, erros não se tratavam ali de tempo desperdiçado, mas de aprendizado. Para o Kenjaku, observar tudo isso, ver a evolução da humanidade é algo muito maior do que qualquer tentativa de acerto ou qualquer tentativa de erro. Mas a questão do Kenjaku é observar todo esse planejamento e, é claro, ele quer atingir o objetivo dele, mas acima desse objetivo ele quer enxergar além. O ponto dele é ver a próxima evolução da raça humana. Ele ficou 1000 anos estudando todo esse planejamento e agora ele está prestes a concluí-lo. Só que nos últimos 2 capítulos, para quem não ficou muito satisfeito aí com os últimos 2 capítulos, a gente teve 2 informações extremamente necessárias e importantes sobre o Kenjaku. O primeiro é que ele possui 1000 anos, como é falado no capítulo 240, ou seja, o Kenjaku possivelmente, ou ele, se ele falou que ele tem 1000 anos de experiência como feiticeiro, marca pra nós de que ele nasceu 1000 anos atrás, ele nasceu na Era Heian, ou ele viveu esse tempo todo e depois de, sei lá quanto tempo, acabou conseguindo a sua energia amaldiçoada ali na Era Heian, coisa que eu acho muito difícil de ser esse ponto. Fico mais na ideia de que ele realmente nasceu na Era Heian, e isso acaba marcando para nós que o Kenjaku não vem de outras eras, né? Não teve ali um acontecimento, um ponto na qual até mesmo muita gente achava que o Dhruv seria essa marcação de que o Kenjaku já é alguém muito antigo no mundo de Jujutsu, já que o Dhruv ali teria a sua segunda encarnação e que ele havia participado de uma guerra que rolou no Japão, ali no território japonês, na China, nos anos de 150, 160 depois de Cristo. Então é uma treta bem interessante a gente pode acompanhar de que o Kenjaku realmente nasceu, estava vivo ali na Era Heian, né? Passou a viver a partir da Era Heian. E nós também temos agora a informação, depois do capítulo 241, de que ele pode ter sido um servo de alguém, que ele pode ter sido o servo de uma pessoa, de um feiticeiro. Nós não sabemos o que é. Ele só fala ali de que ele havia alcançado essa encurvadura do corpo, na forma de se prostrar para pedir desculpa, depois dos 25 anos, né? Depois ali, ele fala metade, né, da casa dos 20, então dá para entender que é depois dos 25 anos, e ele consegue realmente esse sistema de Fibonacci, essa formação perfeita do equilíbrio nessa construção dessa encurvadura e a forma desse pedido de desculpa. Então, o Kenjaku, ele tem essa perspectiva, esse ponto interessante sobre ele ter pelo menos ali 1000 anos, ou no máximo ali 1000 anos, e ao mesmo tempo ele já ter sido servo de alguém. E como eu falei pra vocês, se o Kenjaku ele nasceu na Era Heian, quer dizer que o personagem pode ser aquele servo da Yoruzu no capítulo 219? A gente observa, né, que esse servo, ele viveu na Era Heian. Esse flashback da Yoruzu com o Sukuna acontece na Era Heian. E esse servo, ele é apresentado para nós se curvando. A primeira coisa que ele faz é se curvar perante a Yoruzu. A gente percebe ali que as esposas, né, as concubinas, né, que ficam ali no lugar, não estavam felizes ali com a forma como a Yoruzu estava realmente se comportando no local. Ele meio que estava meio que assim implorando ali para que ela tivesse vestimentas adequadas para o local. E a gente percebe logo de cara que ele meio que tá se prostrando ali, a primeira aparição. E ao mesmo tempo, a gente consegue ver nos capítulos anteriores ao capítulo 19, o Kenjaku ele sabia o exato lugar que a Yoruzu havia nascido. Além disso tudo, o Kenjaku sabia que a Yoruzu era apaixonada pelo Sukuna. Então, o Kenjaku, ele tinha essas informações, ele tinha esses pontos que podem fortalecer a ideia de que ele seja esse pequeno servo. Ele sabia ali que a Yoruzu havia nascido em Sendai,
e ao mesmo tempo ele sabia que a Yoruzu era apaixonada pelo Sukuna. E o Kenjaku diz que aprendeu a fazer a encurvadura do seu corpo no sistema de Fibonacci apenas depois de 25 anos, né? Apenas depois ali dos seus 25 anos, o que pode colocar o personagem realmente como um servo, né? Como uma figura ali de um serviçal. Então já teríamos ali um encaixe para termos um pouquinho mais do aprofundamento da origem dele, né? Da forma como o próprio Gege, né, o autor, tá colocando ponto a ponto, pouco a pouco, o desenvolvimento do passado do personagem. Mas seja essa teoria verdade ou não, sendo essa teoria verdadeira ou não, o Takaba, ele está fazendo o Kenjaku falar um pouco mais sobre o seu passado. Ele já falou duas coisas, dois detalhes sobre o seu passado, que ele depois acaba se questionando. Por que eu tô falando isso? Ora bolas, por que eu tô questionando isso? Ele acaba dizendo no capítulo 240 sobre ele ser um feiticeiro de 1000 anos, né? Que ele fala assim, se eu não tomar cuidado, os 1000 anos de experiência que eu tenho do mundo Jujutsu vai pro ralo, vai ser jogado fora por causa desse cara, por causa dessa batalha aqui. Então eu tenho que tomar cuidado para lutar contra ele. E depois ele, ao ver ali a encurvadura do corpo do Takaba, ele acaba falando, nossa, que encurvadura perfeita, que coisa belíssima, tal. Eu fui aprender isso só depois dos 25 anos. Daí ele fala, pera, por que eu tô dizendo isso, né? Por que eu tô falando isso? Então eu estou entendendo que o Gege está conduzindo a gente para o momento de revelação do passado do Kenjaku. Eu, sinceramente, eu acho legal se o passado do Kenjaku for revelado no meio de uma luta na qual muitos estão não gostando, né? Muitos não estão gostando dessa batalha entre o Takaba e o Kenjaku por causa da falta de hype ou sei lá o que mais que pode ter sido essa falta de não gostar desse combate. Só que, como eu falei, eu acharia interessante esse ponto de que tanto ali o passado do Kenjaku fosse desenvolvido no meio dessa confusão, no meio dessa luta, desse combate ali entre os dois personagens. Isso porque o Takaba agora vai estar incontrolável, né? Ele vai estar ali mostrando, mandando ali as suas habilidades, os seus poderes de uma forma muito maluca pra cima do Kenjaku, para que ele possa rir, para que ele possa dar alguma espécie de risada. E aí, no meio dessa batalha, eu acredito que o Kenjaku vai ter um pouco mais de desenvolvimento do seu passado. Essa batalha entre os dois personagens vai ser importante, porque talvez seja dela que Gege venha puxar o fio que precisa para a Era Heian. Já pensou? No meio da luta, no meio do combate que nós teremos ali entre Takaba e Kenjaku, o Gege vem e puxa um flashback focado na Era Heian? Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que muitas coisas sobre o passado do Kenjaku podem vir daqui.